Olá, estamos mais uma vez aqui no canal Achismos Calculados e vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre ditados populares. Ditados populares são importantes porque eles são compilações ou condensações de ideias e de valores que existem em determinado grupo humano, ou diríamos em determinada cultura organizacional. Muitas vezes, ter uma escuta atenta dos ditados populares que são repetidos com frequência em determinada empresa, em determinada escola, em determinada igreja ou em determinada família, é uma ação muito mais eficiente para conhecer aquela cultura do que uma pesquisa formal. Porque essa escuta do dia a dia, ela capta aquilo que é espontâneo no grupo, aquilo que acontece no grupo sem uma provocação formal de um pesquisador. Então vamos lá. O ditado de hoje, muito conhecido, é quem não chora não mama. Inclusive ele é o início de uma letra de música muito antiga, uma marchinha de carnaval que começava justamente com essa frase: quem não chora não mama. Literalmente, e no seu aspecto mais superficial, esse ditado diz o seguinte: aquela criança, né, a criança que não chora, não demonstra para sua mãe que está com fome e, portanto, não estimula na mãe a iniciativa de dar de mamar à criança. E então, assim, a criança que expressa, né, a sua emoção por conta da fome vai ser atendida de forma mais rápida, digamos assim, pela sua mãe com relação à alimentação. Isso seria o entendimento literal do ditado, né? Então, uma criança que não chora, que não expressa a sua fome, vai levar mais tempo para receber sua alimentação. Bom, trazendo isso para o dia a dia, trazendo isso inclusive para a cultura organizacional, seja de uma empresa, de uma escola, de uma igreja, de uma família, a gente poderia dizer o seguinte: aquela pessoa, aquele membro, né, do grupo que não expressa o seu desejo, que não expressa a sua inconformidade, que não expressa digamos, o seu desconforto com alguma coisa, não vai ser visto e não vai ser atendido. E, portanto, se você deseja ser atendido nos seus desejos, você precisa exprimir esses desejos. E a ideia do choro nos leva a pensar que o ditado estimula as pessoas a exprimirem seus desejos de forma enfática, de maneira forte, né? De modo que não se possa ignorar aquela expressão. Até aí, ok, acho que faz sentido para todo mundo que está aí, né, com a gente vendo o vídeo. É verdade, né? Se eu não digo que a coisa está ruim para mim, ninguém vai olhar para o meu lado, ninguém vai melhorar a minha condição. Então, e aquele que fica calado esperando que alguém enxergue que as coisas não estão boas para ele, provavelmente vai continuar numa condição ruim. Tá certo. E aí isso aponta, digamos, para um primeiro aspecto cultural dentro da cultura organizacional e dentro do mundo humano, dentro do grupo humano, que é interessante. Se você não consegue mostrar para os outros que você não, a sua insatisfação com alguma coisa, se você de alguma maneira não consegue sinalizar para as pessoas que estão à sua volta que algo não está bom para você, realmente você vai depender da percepção dessas pessoas, de que elas tenham tempo, de que elas tenham sensibilidade, de que elas tenham ferramentas para perceber que algo não tá bem ou que algo está desconfortável para você. Então, nesse sentido, ok, é correto. É preciso, se as coisas não estão
boas para você, se você não tem as ferramentas necessárias para desenvolver o seu trabalho, se você está insatisfeito ou insatisfeita com alguma circunstância do seu trabalho, é preciso que você expresse isso, né? É preciso que você tome a iniciativa e expresse. Diga que as coisas não estão boas, levante a mão e diga, ó, eu tenho uma dúvida, né? Trazendo aqui o exemplo que é do meu cotidiano, que é da aula, do dar aula, do convívio com os alunos e alunas, quando você termina de explicar um tópico da disciplina, e em geral você fala, ô gente, entenderam, faz sentido? Se todo mundo ficar calado, que também é um outro ditado popular, quem cala consente. E, portanto, se todos calaram, eu enquanto professor, concluo que tá bom, as pessoas entenderam e eu posso continuar. Então, se houve algo que você não entendeu, se houve alguma coisa ali que para você não fez sentido, é preciso que você levante a mão. E esse levantar a mão é o chorar. E na medida em que você chora, eu vou te dar atenção. Falou, ok, o que foi? Qual foi o problema? Qual a sua dúvida? Tá? Beleza. Então aí fechou. Então, falando de organizações, poderíamos dizer, olha, é importante que nas organizações haja espaço para que as pessoas, entre aspas, chorem, né? Levantem a mão e digam que as coisas não estão bem ou que elas não entendem, não estão entendendo alguma coisa. É preciso que haja escuta. E, por outro lado, é preciso que as pessoas tomem essa iniciativa e manifestem as suas necessidades, e não que elas fiquem passivamente esperando que um chefe, que um pai, que uma mãe, que um professor ou uma professora tenha a capacidade, o tempo e a sensibilidade para perceber que algo não está bem, às vezes em grupos muito grandes de equipes, e consiga chegar a esse indivíduo e perguntar a ele o que está acontecendo, né? Até que isso apareça, né, de uma forma perceptível às vezes, muito tempo passou, já houve prejuízos tanto para a pessoa quanto para o processo, quanto para o grupo. Então, basicamente, poderíamos dizer, ó, esse ditado mostra para a gente, para as organizações e para as pessoas, que tanto as organizações precisam dar espaço e manter esse espaço aberto do diálogo, onde a pessoa pode levantar sua mão e perguntar, e questionar, e solicitar mudanças, quanto os indivíduos precisam ter consciência de que se algo não está bem ali naquilo que eu estou fazendo e que é o meu trabalho, eu sou o primeiro interessado em levantar a mão e dizer, ó, tem algo aqui que não está bem. Mas vamos, digamos, desdobrar isso aqui um pouquinho mais, né? Tem um detalhe aqui no ditado que me chama muita atenção. A criança que chora porque está com fome, né, ela chora, e o choro é uma expressão de emoção extremamente forte, e a criança se manifesta dessa maneira porque para a criança a fome é um desconforto desconhecido. A criança que ainda mama, a criança, e portanto uma criança ainda no começo da sua vida, ela não sabe o que é fome, ela também não sabe o que é sono, então ela não sabe o que é dor, ela simplesmente sente desconfortos e chora. Então ela chora de fome, ela chora de sono, ela chora de dor, ela chora porque a fraldinha está suja. Então ela sente desconfortos e chora. É a única expressão que ela tem. Contudo, na medida em que a gente vai amadurecendo, ou seja, na medida em que a gente vai adquirindo linguagem, vai adquirindo consciência das coisas, você vai adquirindo a capacidade de identificar o desconforto e dizer ao outro especificamente qual é o desconforto. Né? Uma criança de uma certa idade já consegue dizer para a mãe sem chorar, fala, mamãe, estou com fome, mamãe, estou com sono,
né? Mamãe, preciso ir no banheiro, né? Preciso ir no piniquinho. Então, a progressão esperada de amadurecimento é que o ser humano, ao longo da sua vida, vai adquirindo cada vez uma capacidade de consciência maior e uma capacidade de expressão maior. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, por ruídos ou dificuldades no nosso processo de desenvolvimento, e aí vamos lembrar, eu sempre repito isso, a palavra desenvolvimento significa sair do envolvimento com algumas coisas que não me servem mais e me envolver com novas ideias, novas visões que são mais úteis para a minha vida. Mas muitas vezes, quando esse processo de desenvolvimento não vai acontecendo, digamos, de forma satisfatória e madura, o adulto se mantém no nível da criança. Ou seja, o que eu quero dizer? Ele sabe fazer barulho, ele sabe, entre aspas, chorar, ou seja, ele manifesta insatisfação, muitas vezes de maneira impulsiva e de maneira exagerada, e ele, por conta dessa insatisfação, ele recebe a atenção das pessoas. Porém, quando ele recebe a atenção das pessoas, ele não sabe o que dizer. Ele não sabe o que é que ele quer, o que está errado, o que ele precisa. E isso, a gente tem percebido isso, acho que os pais têm percebido isso, os gestores, as gestoras, todo mundo que lida com treinamento e desenvolvimento, as pessoas muitas vezes manifestam sua insatisfação de uma maneira emocionalmente hiperbólica, exagerada, raivas absurdas, ações totalmente impetuosas, totalmente impulsivas, e quando elas recebem atenção por conta desse barulho que elas fizeram, elas simplesmente não sabem dizer o que está errado, ou não sabem dizer ao outro, afinal de contas, o que você quer com esse barulho que você fez. E aí eu acho que a gente acrescenta um degrauzinho a mais no entendimento desse ditado popular. Quem não chora não mama, mas a um adulto não cabe apenas chorar, porque um adulto tem que ser capaz de reconhecer o desconforto, identificar o desconforto e dizer ao outro o que é que eu preciso e por que preciso disso. Isso vai tocar um conceito, uma ferramenta muito interessante, que é a comunicação não violenta. Né? Num outro vídeo a gente fala sobre isso. Comunicação não violenta é uma técnica que foi desenvolvida por um psicólogo americano, judeu-americano, e ele divide essa técnica em 4 passos. E um dos passos dessa técnica é justamente o dizer ao outro, afinal de contas, o que eu preciso, o que eu quero de você. Então veja, se você sabe chorar e com o seu choro você consegue a atenção das pessoas, esteja preparado para, uma vez que você conseguiu essa atenção, dizer ao outro o que você precisa. E eu estou falando tanto para a organização quanto para os indivíduos. Porque assim como há indivíduos que sabem expressar seu desagrado, seu desconforto de maneira intensa e impulsiva, mas uma vez que a organização olha para eles e diz, tá, então o que você quer, do que você precisa, ele não sabe dizer. Mas também há organizações que começam campanhas, trabalhos, né, de desenvolvimento de pessoas e fazem grandes eventos, produzem grandes eventos, e com esses grandes eventos chamam a atenção de seus colaboradores e colaboradoras. Contudo, quando esses colaboradores e colaboradoras olham para a organização e digam, ok, estamos prestando atenção, o que vocês precisam? A organização também não sabe dizer de forma clara o que ela precisa das pessoas. E, portanto, ela chama atenção e não diz o que quer, chama atenção e não diz o que quer, até o dia que ela tenta chamar atenção e não chama mais atenção.
Acho que todo mundo aqui que trabalha com grandes empresas já deve ter ouvido os colaboradores ao anunciar um novo trabalho, uma nova campanha, já deve ter ouvido de alguns colaboradores: isso é mais uma campanha aí, a gente está aqui há muitos anos, volta e meia tem uma novidade dessa aí, mas depois não dá em nada. Ok? Tenho certeza que todo mundo que trabalha nessa área já ouviu essa frase. E o que essa frase traduz? Justamente o que o ditado está falando. A empresa chora e quando as pessoas olham para ela, ou a escola chora e quando as pessoas olham para ela, ela não sabe dizer exatamente o que ela quer, afinal de contas, o que ela quer das pessoas, né? Como ela quer que as pessoas se comportem. Né? Muitas vezes a gente trabalha conceitos que são conceitos extremamente abstratos, né? Sei lá, queremos mais liderança. Ok, o que é mais liderança? E aí eu deixo a cargo de cada um imaginar na sua mente o que seja mais liderança e executar aquilo. E não dá certo, é claro, porque vimos aqui num vídeo anterior, cada um tem uma ideia do que seja liderança. Então, se eu estimulo as pessoas com grandes ideias abstratas, eu estou justamente fazendo isso. Eu choro e quando as pessoas olham para mim, eu não sei dizer o que eu quero, o que eu preciso. Vale tanto para as pessoas da organização, quanto para a organização. Ok? Então, a gente precisa amadurecer esse diálogo. Né? Amadurecer, não ficar no nível das crianças que choram porque não sabem que estão com fome, então elas choram de fome, choram de dor, choram de sono, e cabe aos pais identificarem do que é esse choro, e muitas vezes os pais saem na tentativa, como os outros, na tentativa e erro. Olha, a fralda não é a fralda, não está suja. Né? Aperta a barriguinha, não é a barriguinha. Então é fome. Ou então dá o leite à criança e ela não quer. Então a fralda não é a fralda. Então ela deve estar sentindo alguma dor. É cólica. Então os pais vão por tentativa e erro, tentando adivinhar o que significa aquele choro. Muitas vezes os gestores em relação às pessoas, ou as pessoas em relação aos gestores, ficam na mesma situação. Elas percebem o choro, mas elas têm que ficar tentando, né, na tentativa e erro, me perdoe o pleonasmo, na tentativa e erro, tentando adivinhar qual é o motivo daquele choro. E isso gasta um tempo enorme, isso gasta dinheiro, isso gasta tempo e isso não dá resultado. Então, quem não chora não mama, mas à medida em que a gente se torna mais maduro, é preciso passar do choro ao diálogo. Obrigado pela sua atenção. Se você acha que esse vídeo pode ser útil para alguém, pode ser útil para um casal, né? Para uma família onde as pessoas estão chorando, mas não sabem dizer qual é a sua dor e, portanto, nada melhora, útil para uma escola, útil para uma empresa, útil para uma igreja, por favor, encaminhe o vídeo, compartilhe o vídeo com essas pessoas. Não para fazer views, né? Esse canal aqui não é monetizado, está longe disso, mas é porque eu tenho o pressuposto de que isso que a gente está falando aqui pode iluminar o convívio de muitas pessoas, pode iluminar a prática de muitas empresas, igrejas, escolas, melhorando, né, os resultados que a gente tem e melhorando, inclusive, a convivência entre as pessoas. Se você gostou do vídeo, curte aí, e se você acha que é interessante, compartilha. E mais uma vez, obrigado pela sua atenção.